A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar dois versículos que se encontram no livro de Lucas, o capítulo 24, o versículo 1 e o versículo 13. O versículo 1 e o versículo 13, que diz assim: as benditas, maravilhosas e santas palavras do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou 11 quilômetros, como queira. Esse versículo 1 aqui, que acabamos de ler, as mulheres, no primeiro dia da semana, no caso no domingo aqui, pela manhã, depois que o nosso mestre ressuscitou, elas foram de madrugada, alta madrugada, já amanhecendo o dia, né? E levando os aromas que haviam preparado. Essas mulheres, elas foram com o intuito de colocar ali os aromas e na esperança de um dia, quem sabe, elas abrissem a mente para crer em todas as palavras que o mestre falou, né? Porque no momento que as mulheres estavam levando os aromas, a crença delas ainda não estava em vigor. A fé não tinha posto ainda a prática do crer e do ter fé, né? Então por isso que elas levaram esses aromas ali para perfumar o corpo de Jesus, do morto. Mas ele afirmou várias vezes, como no capítulos anteriores que conversamos, e descobrimos aqui as verdades que o mestre falou, que no terceiro dia ele ia de ressuscitar. E quantas pessoas hoje ainda aguardam, quem sabe até a chegada do Salvador do mundo, depois de 2020 anos. Quantas pessoas ainda estão iludidas, principalmente da parte da Ásia ali, dos judeus, né? E a maioria ainda está esperando que o Messias venha. E os cristãos verdadeiros estão já aguardando há muito tempo, há 2020 anos, a volta dele, né? Muito bem. O versículo 13. Esse versículo primeiro aqui fala da ressurreição de Jesus e da incredulidade das mulheres que estavam levando os seus aromas para perfumarem o corpo do Mestre. Mais adiante, do capítulo 1 ainda, do versículo 13 ao 35, vamos encontrar a passagem dos 2 discípulos, os discípulos no caminho de Emaús, né? Ali tristes, abatidos, descrentes, sem crer, sem ter fé, sem nada. Mas rapaz, ele disse que ia ressuscitar, e
Nem nada, né, rapaz? Nem ressuscitou, nem nada. Triste ali para Emaús, saiu de Jerusalém. E o mestre, por sua vez, o acompanhou. Os acompanhou, né? Só eram dois. Então, no momento que o mestre falou toda a suas verdades, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, começando lá de Moisés, e eles afirmaram que os corações deles ardiam quando o mestre falava. E o mestre, por sua vez, ao partir o pão, eles abriram-se os olhos. Aí eu pergunto a você, e quantos pessoas que têm o seu comportamento assim, muitas vezes religiosos, né? Muitas vezes só visitantes de templos, não importa qual seja a religião, mas que a crença, se for fazer um levantamento de Ibope do céu e perguntar quem é que está verdadeiramente esperando Jesus Cristo agora, a volta do Mestre agora, muitos não vão querer responder porque ainda estão com seus corações e suas mentes voltadas para este mundo. E o Mestre diz que o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento tem que estar voltado para o Reino dos Céus. Que Deus continue lhe abençoando. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor. E perdoe também. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite.